Então, boa noite, Maria Delmar. Vamos aguardar um pouquinho as pessoas irem entrando Uhum. no na nossa conversa, né? E aí eu te introduzo tudo, tá bom? Claro, Que é bom muito esperar um bem. pouquinho para as pessoas irem entrando, para nos Claro que assistir. sim. E aqui eu consigo ver o número de pessoas que está entrando. O número, não os nomes. Depois, quem sabe, os Uhum. nomes vão aparecendo aí. Ok, muito bem. Tá Sim, bom? senhor. Confio na tua liderança, na tua gestão. Tá bom. Como é que está a temperatura em Lisboa? Vamos começar por aí. Bom, depende. Eu, como moro em Sintra, tem microclima. Aqui estou aí ainda de casaco, tem uma primavera suave. Mas em Lisboa está perto dos 37, 38 graus, está muito quente. E Sim, Sintra tá. um pouco menos? Sintra um pouco menos? Sintra, Sintra tem sempre 10 graus menos, mais ou menos, porque o microclima está rodeado de montanhas e tem muita água e muita vegetação, então é um clima totalmente distinto. No inverno é muito frio, no verão e mesmo uma primavera suave. É Entendi. diferente. Em Espanha, na minha terra, então em certos sítios está neste momento a 45 graus, estão fritos. Estão fritos. Você é da onde de Espanha? De que cidade? Eu moro em Portugal, moro em Sintra, mas eu sou da zona da Andaluzia. Minha raiz é de Andaluzia. mediterrânica, toda a minha raiz é mediterrânica, minha família inteira, mas onde eu nasci, cresci até os 19 anos, foi entre Huelva e Sevilha. Em Sevilha. Ah, cidade linda, maravilhosa. Lá Né? estudei, fiz psicologia, uma cidade maravilhosa, muito animada. Tá bom. Então vamos começando. Já temos umas pessoas aí escutando. Boa noite a todos. Com muito prazer que eu estou aqui hoje com a minha colega Maria Delmar, também uma seguidora durante muitos anos da psicoterapia em biossíntese, psicoterapia somática em biossíntese. Ah, Nesse aspecto, temos um lugar em comum, pois eu também, durante muitos anos, pertenci a esse movimento da biossíntese, muitos anos, quer dizer, por volta de 23 anos, mais ou menos. Imagino que você também, Maria Delmar, deve ter estado mais ou menos esse período, não é? 24 anos. 24 anos, ok, me passou um ano na biossíntese. E hoje à noite, porque é noite também aí na Europa, e aqui no Brasil a noite está praticamente começando, né? Então nós vamos conversar sobre uma questão muito importante, uh, e um conceito que nós dois aprendemos na biossíntese, mas que hoje ele se expande para uma série de outros conhecimentos que nós fomos adquirindo no nosso trabalho, né? Então, vamos Uhum. falar. O tema do nosso trabalho hoje é transcendência e bioespiritualidade. Então, seria interessante a gente começar com uma pequena explicação, né, pelo menos, o que queremos dizer com bioespiritualidade, que reúne na palavra, não é, tanto o sistema biológico quanto o sistema espiritual, não é? E o que isso quer dizer, né, em termos de vida, em termos de vivência, né? Então Uhum. eu gostaria de te escutar e aí vamos tocando bola aí para ver onde é que a gente vai chegar com isso. Tocando bola é ótimo. Bom, primeiro tudo, boa noite a todos e é um prazer estar aqui. Muito obrigada, Rubens, por este convite tão maravilhoso, estar aqui contigo como colega e amigo. E sim, realmente é um tema fundamental também para este tempo. Eu acho que nunca tanto como agora precisamos pôr em prática o que a gente tem dentro a nível espiritual, a nível transcendental. E a bioespiritualidade, como o seu nome indica, envolve tudo o que é o espírito e a vida, que nem sequer deveria estar nunca separado. Mas um ser bioespiritual, como entendemos a nível evolutivo, entendemos muito mais nós que também estamos envolvidos nesta transformação, não são nossos clientes, somos todos, envolve a possibilidade de ter uma consciência muito maior, não só para a parte transcendental, seja a morte, a ética interna, a nossa evolução enquanto alma e seres, sino também ter uma consciência natural
de tudo aquilo que nos envolve, uma consciência ecológica, uma consciência sobre a alimentação, sobre o respeito da vida, dos animais, de saber que tudo que temos a nível energético e material é prestado, é mesmo uma coisa que não nos pertence. Por isso, como nos pertence, é um ato generoso que a Terra tem para nos oferecer e temos que tratar com respeito. E então, se tratamos com respeito, a consciência para as árvores, a consciência para a água, a consciência para as fronteiras, a consciência para as raças, a consciência com tudo aquilo que é vivo e aquilo que sustém o vivo, deveria estar em harmonia e deveríamos sentir-nos gratos e sermos muito mais tolerantes e ser natural essa harmonia. E o ser humano, na realidade, termina sendo o animal que mais contamina, que mais destrói, porque é verdade. Portanto, seria voltar um pouco à origem interna de estar mais em harmonia com aquilo que é a nossa casa, que é a Terra. E aí o olhar da parte do ser bioespiritual seria um olhar muito mais ético para aquilo que nos dá o chão, a água, que estimula os nossos sentidos, que nos nutre a tantos níveis e que simplesmente nos dá a vida. Portanto, um ser bioespiritual, de alguma forma, envolveria todas as dimensões, incluindo o seu respeito por tudo que é vivo e tudo aquilo que sustém o vivo. Então, quer dizer, essa parte, por exemplo, biológica, né, do universo, essa parte biológica da Terra, né, em que muitas vezes o ser humano se coloca à parte, se coloca separado, como se existisse o ser humano e lá existissem as árvores, os animais, os passarinhos, etc. Tudo muito separado, né? Quer dizer, o ser humano tem uma tendência, pelo menos a maioria dos seres humanos, tem demonstrado que tem uma tendência de viver muito independente, muito separado dessa configuração sistêmica, não é, em que a gente vive. Portanto, a árvore que aparece aqui na frente da minha janela, por exemplo, ela faz parte desse contexto que eu vivo. Ela faz parte dessa biosfera, sabe? Ela faz parte do meu bem-estar matinal, por exemplo, quando eu estou aqui no meu escritório e olho para essa árvore, ela faz parte do meu dia a dia, não é? E, portanto, ela precisa ser tão respeitada quanto todas as outras, quanto todos os outros seres vivos, biologicamente vivos, que tem no mundo. E não só os biologicamente vivos, também os biologicamente não vivos, como as pedras, como outros elementos que vivem, que fazem parte, não é? Então, sim, de todo o sistema. De todo o em sistema. realidade estaria tudo vivo, né? Desculpa. Em realidade estaria tudo vivo, porque a palavra própria biologia era muito bonita, porque é a lógica da vida, e a gente, como seres humanos, não todos, mas uma grande parte, acha que tem que controlar a natureza para pô-la a seu serviço. E para pô-la a seu serviço e fazer preencher as necessidades que achamos que temos que ter como líderes ou como dominantes na natureza por sermos seres pensantes. Teria muito que se lhe dizer isso, mas na realidade a gente é o que é porque tem aquilo que nos sustém, vivo ou não vivo, e provavelmente até as pedras estão vivas porque são átomos e tem um mundo microscópico, e estar em harmonia com tudo isso é estar em harmonia também com o nosso corpo, porque o nosso corpo é feito dos mesmos elementos que tem toda a biologia, a água, a parte material, a parte energética. Portanto, a parte bioespiritual é uma dimensão que podemos estar aqui a falar horas, de quanto a gente deveria de estar em harmonia com o que se vê, com o que não se vê e com o respeito que deveríamos de ter, porque a vida também nos devolve o que a gente faz com ela. A natureza nos devolve o que a gente faz com ela, como estamos vendo agora, não é? Neste momento, só o facto de termos ficado confinados pelos motivos que estamos neste momento tem feito com que a natureza apareça nas cidades, animais aparecem em lugares que nunca tinham aparecido, os zoos têm animais que estão reproduzindo-se por primeira vez em cativeiro porque não têm os olhares curiosos, mesquinhos de nós, olhando o que é que eles fazem. Portanto, a natureza está se reproduzindo, há coisas e há espécies que voltaram a aparecer que estavam extintas. Se a gente faz um olhar para a natureza e vê um pouquinho o santo Google e procura um pouco o que está acontecendo, os biólogos e os zoólogos estão encantados com a possibilidade de que só pelo facto de 2 meses e pouco ter estado paradinhos o ser humano um pouco, tem feito com que a natureza floresça e nos devolva aquilo que lhes foi roubado por nós.
Então, há muito para pensar sobre o que esta ponte, que nunca deveria ter estado cortada entre o natural, a mãe terra, nós mesmos, e o que nós fazemos com tudo isso, porque tudo nos é devolvido, não é? Não é como a gente quer, Então, é isso, como é. isso lembra um pouco também, é como é, não é como a gente quer, é como é, Não é como a gente quer, é entendi. como é. Isso é uma coisa muito interessante, porque as pessoas ficam muito vinculadas naquilo que elas querem e não naquilo que é também, não é? Eu me lembro há pouco tempo atrás, em frente ao na janela do meu consultório, que é um outro lugar, também tem muita vegetação, né? E eu estava lá com um paciente que de fato tem muito pouca integração, não é, com a natureza. Então ele vive um sofrimento constante, de fato, de desintegração interna, né? Então nós começamos a abrir um espaço de contato, não é, com esse mundo natural que se apresentava através da janela, e ali começou uma pulsação maior de vida, começou a acontecer. E essa pessoa começou a sentir em seu corpo, não é, a vida que estava ali do lado dele no exterior, que ele jamais tinha percebido. Né? Sim, Então, sim. nós usarmos dessas qualidades, não é, na nossa clínica é fundamental, não é, para o encontro daquilo que existe de vida dentro de uma pessoa que muitas vezes em sua depressão não consegue perceber nada, não é? Não, sim. Tem interferência profunda com aquilo que é essencial, não é? É, Nas tradições mais antigas, nos Vedras, nos xamãs andinos, em África também eu estou tentando perceber muito mais sobre isso, é um conhecimento que nunca mais se acaba. Eles confluem em muitas coisas, mesmo que tenham linguagens diferentes, mas todos falam a mesma coisa. Que na realidade o ser espiritual não é aquele que vai embora à montanha nem vai a lado nenhum, é aquele que se lembra quem é e de onde é que vem. E quando a gente se lembra realmente quem é, deixa de estar confundido, deixa de estar desorientado e então respeita naturalmente de onde que vem, porque ele vem da terra. E nós temos um conhecimento antigo quando ficamos demasiado na cidade, demasiado no ego, demasiado no dinheiro, demasiado no fazer, que é muito fácil a gente ficar nisto, neste mundo que tudo vai tão rápido, como tu dizias muito bem, a gente fica desconectado da natureza, a gente adoece porque é ir contra o biológico, contra o natural. E agora ouvimos pelas notícias que há em Japão um sítio onde as pessoas vão para se curar a fazer banho de árvores, passam por um bosque e então ao receber a sim, energia das árvores, eles vão se sim. recuperando. Quando na realidade, e que me parece maravilhoso, quando na realidade, se a gente procura a medicina natural e os ancestros, quando uma pessoa estava doente, ela ia para o campo para respirar ar puro, para caminhar na relva, para beber água do manancial, para simplesmente estar em contato com esse ar e então o corpo ia regulando-se, entrando mais em contato com o sol, com a lua, com o sonho. Apetite não é as horas que o corpo ou a pessoa lhe toca para comer, o corpo vai tendo fome. Quando tem que ter fome, então come muito menos, porque nós comemos muito mais do que a gente precisa. A natureza vai regulando-se e te vai dizendo o que fazer, mas quando tens muita interferência, porque estás na cidade, porque tens muitas preocupações, porque temos. A gente fica com interferência e fica difícil saber o que é essencial. Por isso, acho que também este tempo pandémico, com tudo que tem de risco, de complicado, de louco, de tudo que cada um tem no sítio onde mora, com tantas dificuldades, também tem uma possibilidade, como toda crise, entre perigo e oportunidade. E as pessoas estão falando, as que podem, do tempo que estão a ganhar e da vontade de ir para viver para o campo. Eu não sei aí no Brasil, mas aqui em Portugal e na Espanha, as pessoas estão começando a ir embora para a casa da aldeia, a reconstruir a casa velhinha, a dizer que vão sair das cidades, a procurar não só estar isolados dos outros e não ter contato, porque esse é outro tema. É mesmo respirar ar puro, é mesmo subir a imunidade, que só se sobe com alegria, com contato com a natureza e com o sol e a lua e aquilo que é dado de graça e que a gente termina não dando valor, não é? Aham, exatamente. Aqui no Brasil também está acontecendo isso. Aqui em São Paulo, especialmente, está acontecendo isso muito. Muita gente, durante esse período, acabou indo morar no interior, em outras cidades menores,
Basta ser cidades menores que já melhora. E aqui tem uma questão que você levantou aí que é muito importante, que é a questão do tempo, como a gente usa o tempo e da aceleração. As cidades grandes hoje são, até então, eram muito aceleradas, né? O nível de aceleração, o nível de comunicação líquida, como diz o Bauman, né, era muito violento, rapidamente violento, inclusive, não dando tempo de você, inclusive, observar determinados detalhes fundamentais para que você se sinta vivo. Então você atropela, vai atropelando a sua vida o tempo inteiro. Então, uma das coisas fundamentais que eu sinto que aconteceram durante esse período de quarentena, de isolamento, foi a possibilidade de você ter que andar mais devagar. Você, de repente, tem que parar. Você tem que parar, nem que seja dentro da sua casa, e aí você para, e aí você tem que aprender a refletir, você tem que aprender a olhar para os espaços com mais vagar, a perceber, inclusive, aonde você mora, a perceber como você mora. O que tem de bom na sua casa, o que não tem de bom na sua casa? O que tem de excesso na sua casa, o que falta na sua casa? Né? Então você começa. Quando eu falo casa, eu falo da casa assim que está em torno da gente, mas eu falo também da sua casa interna. Claro, claro. Me compreende? Claro. Tá. Sim, Eu falo sim, também sim. da nossa casa interna. Né? É, é, é. E é muito importante isso que estás a dizer, Ruben, porque o tempo e o espaço, mas primeiro o tempo como variável essencial, e muitos filósofos têm falado disso depois de grandes períodos encerrados, é que o bem mais precioso que o ser humano tem é o tempo, e quando não tem tempo, pensa superficial e pensa só em coisas muito imediatas de sobrevivência. Mas quando tem tempo, dá para observar outras coisas, dá para olhar para o lado de outra forma, dá para olhar para relações de outra forma e dá também para uma coisa que é muito importante, é para olhar os intermédios, para olhar o espaço que é entre um pensamento e outro pensamento, para olhar os intermédios que há entre uma ação e outra ação. E aí entra o espaço quântico, em que eu posso observar eu próprio que sou aquele que produz esses pensamentos, porque viramos às vezes mesmo nas técnicas, muito técnicas, psicoterapêuticas ou espirituais, tão expertos na técnica, põe a pé aqui, põe ponto a colar, faz a luz, revira a volta, dá verde, ou seja, muita técnica para meditar, que podem ser muito interessantes, mas nos esquecemos de observar aquele que produz todos os pensamentos, que somos nós mesmos. Isso precisa tempo, precisa lentidão, precisa ralentizar, porque nesta vida líquida de tanta pressa, a gente tem dificuldade para uma consciência mais profunda. A consciência profunda precisa um tempo de ir pouco a pouco, pouco a pouco e pouco a pouco. Isso precisa um tempo que é Cronos e Kairos, não é? Os deuses do tempo e o tempo de qualidade, o tempo cronometrado e o tempo de qualidade. Quando o tempo de qualidade se sobrepõe ao tempo contabilizado, eu entro em outro estado. E aí, o que me sobra muito, o que me faz falta é muito pouco, e como uma frase célebre que diz, me dou conta que o pouco que preciso, o preciso pouco. Então, como menos, porque tenho mais energia, compro menos, tenho minha casa cheia de tralha, como tu dizias, e de coisas que não preciso, e elas me dou conta que preciso mais espaço em casa, ou preciso fazer uma horta biológica na minha varanda ou no meu quintal, para comer de outro jeito, que as pessoas também têm feito isso muito cá. Mas este tema do tempo, e a nível quântico, esta coisa de relacionar-se com o tempo de uma forma sagrada, é muito, muito importante. É por isso que quando vamos a fazer retiros, ou vamos a fazer, eu tenho ido algumas vezes à Ásia, ou a fazer movimentos em algo que eles têm uma visão diferente, uma filosofia, uma das primeiras coisas que te das conta, passado uns dias, é que a nível de ritmo, tudo muda. Te levantas muito mais cedo, andas muito mais devagar e não precisas andar mais rápido. Então, a calma, a paciência faz até que mesmo o sistema nervoso, o sistema vagal, a famosa teoria polivagal, o nosso sistema vago, ele começa em outro estado. Ele começa que é o nervo que chamam os budistas o nervo da compaixão. E então começa a haver essa conexão com o coração muito maior. Porque a compreensão, quando o coração fica com tempo de sentir, e não só de bombar para a gente fazer, quando tenho tempo de sentir, de qualidade, eu abro meu coração para o próximo e então fico muito mais corregulado. Me abro mais, sou mais compassivo.
mais aberto, mais esse generoso. mais generoso, mais amoroso, os valores mudam. Esse espaço que você está dizendo do nervo vago, não é? Que, digamos, seria o nervo vago mais evoluído, não é? Em que você encontra a compaixão, em que você encontra uma vida em sociedade, em que você consegue estar no campo social, trocando, se comunicando. Esse é um campo mais evoluído, inclusive é o último dos desenvolvimentos do sistema nervoso parasimpático, no sentido de evolução para estar com, para estar em, para estar com. Qualquer passo atrás que a gente vai dar, não é? A gente vai entrar em sistemas diferentes, ou em sistemas de luta e fuga, ou em sistemas de desaparecimento, no sentido de fuga total do meio ambiente para evitar qualquer tipo de agressão, digamos assim, né? Então, esse lugar da compaixão, esse lugar do social, é o lugar, talvez, é o lugar mais evoluído que existe dentro do espaço biológico do ser humano, que leva o ser humano a sentir a sua espiritualidade. A espiritualidade, mas não no sentido da religião, mas mais no sentido dessa integração com o meio ambiente, dessa integração universal, não é? De estar junto, estar com, e não estar só, não estar alienado ou não estar confinado. Tá? Claro, claro. Como você é espanhola, eu vou lembrar duas histórias que eu acho muito importantes e muito opostas, não é? Uma de Shakespeare, que é Hamlet, que é aquele que fica completamente perdido e confinado dentro de si mesmo, questionando todas as verdades do mundo. E outro, que eu não sei se você sabe, mas ao mesmo tempo que Shakespeare, nasceu na mesma época que Shakespeare, que é o Cervantes. São da mesma época, exatamente da mesma época. E Cervantes criou, então, Dom Quixote. E Dom Quixote é justamente o oposto de Hamlet, é aquele que vai ao mundo com todos os seus sonhos, não é? Os dois em excesso, um para um lugar, outro para o outro, mas os dois em excesso à procura da verdade, né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante e muito representativo. Como é que a gente pode encontrar, não é, na biologia, um meio termo entre esses dois personagens que representam muito a figura humana e nos representam demais, porque todos nós somos Hamlet em algum momento e todos nós somos Dom Quixote em outros momentos. Mas mas como a história diz, esses extremos não são as melhores formas de viver. Talvez onde a gente vai encontrar qualidade de vida e integração seja justamente no meio termo entre um e outro, onde possa existir uma janela de tolerância, onde a gente pode tolerar os movimentos da vida, no sentido de tolerar a si mesmo, tolerar ao outro, tolerar estar na nossa natureza. Né? Claro, sem dúvida. Isso fala um pouco com você, esse tema, não? Não, acho fantástico, até porque me dá graça, porque eu sou Maria del Mar Segar Cervantes, porque eu sou descendente de Cervantes mesmo. Sim, verdade. Que maravilha! Então, Dom Quixote tem sido, e Galatea, as obras principais de Cervantes, meu pai era escritor, tem sido na minha vida uma coisa muito constante, Shakespeare, etc. Então, achei graça falar isso e maravilhada também. E, sem dúvida, traz temas que são fundamentais, Rubens, porque, sim, o sistema mais evoluído no ser humano seria esse sistema ventral, do parasimpático, mas não sempre está evoluído. Está disponível, mas não sempre está evoluído. E nós precisamos de amadurecer, está lá, com possibilidades, amadurecer para esse enganchamento social saudável, porque só na corregulação, só no contato com o outro, eu posso me redefinir e posso, nesse espelho, voltar a mim para me reorganizar de novo.
e nesses extremos patológicos necessários desta coisa ambígua e absurda e fantástica que o ser humano tem, em ir para o desterro, a loucura e o não servir para nada, e o excesso de contato e a idealização, me leva a pensar a uma conversa que tive há poucos dias com um colega meu de Israel, que dizia assim, olha, estamos há 2 meses confinados e durante estes meses de confinamento eu fiquei encantado porque me dei conta que as pessoas estavam mudando o sistema, porque as pessoas estavam começando a ver que eu era essencial, e eu estava com muita vontade de voltar então a encontrar-me com essas pessoas e estar, e então que bom, porque as pessoas estão mesmo mais em contato com o interior, talvez o caminho do meio, que é o que tu falas, seja mesmo uma possibilidade agora, porque esta crise veio, então temos medo da morte, a finitude, etc. E ele dizia, mas estou muito desiludido, porque em realidade me voltei a encontrar com os colegas e nada mudou. Nada mudou porque era tudo uma fantasia, enquanto se está confinado você tem esse medo, mas nada mudou. E por que não mudou? É que na realidade a mudança e a transformação são coisas diferentes. E tu falaste também da religião e espiritualidade. A religião, quando não é espiritualizada, ela é passiva. Religião é religar coisas. Se eu acolho a religião de uma forma passiva, em que não penso por mim e não colaboro de uma forma ativa em transformar isso na minha vida para ser melhor pessoa, eu fico passivo. Então já não fico espiritualizado. Mas quando eu sou espiritualizado, posso ser religioso ou não, eu introduzo dentro de mim a capacidade de transformar, e transformar é diferente de mudar. Mudamos agora porque veio uma coisa de fora. Veio uma coisa de fora que não esperávamos, e então ficamos abanados a ter que nos adaptar, mas chateados, ou porque não é uma coisa que a gente escolheu, é uma coisa que a gente não controla. Então há entre, ok, vou me adaptar, mas não foi uma coisa que escolhi. A transformação demora tempo, e voltamos ao tema do tempo. A transformação precisa, mínimo dos mínimos, 1 ano de estar presente na pessoa, até que eu lhe dê um sentido novo. A mudança é uma coisa que eu estou fazendo algo para sobreviver, para me adaptar, para ver se a coisa passa. A transformação é algo em que eu já fico ativo e então eu encontro um novo sentido. Eu negocio com o meu ventral, eu libero oxitocina, eu falo isso para as outras pessoas e respeito o medo dos outros. E então aí na transformação eu encontro, a transformação vem de encontrar uma nova forma. E nessa transformação eu posso me aproximar mais, seja de Deus, quem acreditar, seja do ser superior, porque eu me levo em outro lugar, incluo a minha sombra de outra forma e meus medos, e então me movo em outro sentido. Mas, sem dúvida, o tempo é necessário para que tenha essa qualidade, porque biologicamente as minhas células, a minha genética, a minha epigenética, o meu sistema nervoso precisa um tempo para se voltar a regular, porque tem muitas memórias velhas e tem muitas memórias novas, e tem que fazer um ajuste. Então eu não posso forçá-lo. Ele já está sendo forçado, e então eu tenho que lhe dar um tempo para que ele próprio crie uma nova realidade biológica. Só que minha mente já a criou. E a mente e o corpo não vão de mão dada. O corpo não distingue o real do imaginário. Se eu crio na minha mente uma coisa, meu corpo vai atrás. Mas se eu crio uma mentira, o meu corpo vai atrás também. Portanto, às vezes a minha mente cria uma coisa, eu acho que a coisa já rolou, meu corpo vai atrás, mas a um nível muito profundo, não vai, não está integrado, não está incorporado. Por isso acontece que ainda é muito cedo para ver transformação, e acontece isto muito nas promessas espirituais, de que eu vou uma semana ao Tibete e me ilumino, ou faço uma coisa muito pontual e uma catarse fantástica e já estou iluminado. Coisas rápidas, coisas agudas, mas que não dão tempo a que o corpo e a mente se juntem e façam a sua transformação. Por isto, neste momento, o tempo, a pausa, o dar-se conta, o incluir o corpo, a mente, todas as dimensões, a natureza, vai demorar o seu tempo para que realmente faça uma transformação. Isto não vai ser rápido, isto vai demorar ainda uma boa temporada, cada um vai fazer o melhor que possa, eu vou fazer o melhor que possa dentro da minha imperfeição, sem dúvida, mas isto da pseudo-transformação ou da idealização, das promessas de que isto vai ficar tudo fantástico, maravilhoso, tem muito que se lhe diga. Pode ficar bem melhor, mas vai demorar o seu tempo. E esse tempo não todo mundo tem paciência para o ter. Precisamos mesmo uma temperança, não sei se a palavra existe em brasileiro, eu adorei quando a conheci em português, porque tem sido para mim difícil aprender o português e falo deste jeito, que não, não passa disto. Está falando bem, está falando muito bem. Ok, obrigada. É uma carta bonita do tarô em que existe o equilíbrio equilíbrio da forma, equilíbrio das transformações, não é?
o tempo todo. A gente está neste momento num barco que é mais ou menos e está atravessando um rio e que não pode empurrar o rio, não pode fazer o que a gente quer com o rio, tem que aprender a navegar com o rio e na mesma não deixar de olhar para a paisagem para perceber o que está acontecendo, senão a gente fica só agarrado ao barco e agarrado ao corpo e agarrado ao medo que tem. É curioso porque eu tenho estado a observar e eu tenho me encontrado neste momento 3 tipos de pessoas. Claro que haverá muitas mais, mas pronto, 3 grandes grupos. Há o grupo que está apavorado, faz tudo o que se lhe pede, desinfeta até ficar com ferida em todo lado, alimentos, roupa, etc. E fica sem pensar e fica tomado por completo do médico, a imunologia também baixa e psicologicamente muito mal mesmo. O segundo grupo está fazendo o que pode, seguindo as normas, tentando distanciamento, mas com ainda tentando viver a vida, aproveitando os contactos, mas ainda muito esperando a ver o que acontece, sem grandes reflexões profundas. Mas a caminho disso. E depois está outro grupo, que é o grupo que acha que é tudo uma conspiração pegada, que é tudo horroroso, que é político, etc. E também tem a sua desconexão. E há um outro grupo, minoria, talvez o quarto grupo, que está mesmo aproveitando este momento para refazer a sua vida e para talvez fazer grandes mudanças, que é a coisa mais difícil, porque a gente está muito apegado à vida como tem sido. Há muita gente que eu encontro que diz, estou esperando que volte tudo ao normal, mas não vai voltar. A resiliência nos ensina no ser humano que nós não somos metais. A resiliência na biologia é que pegas um metal, deformas e depois voltas a ter a mesma forma. Então tem resiliência porque é capaz de voltar à forma original. Mas nós somos seres humanos. A nossa resiliência humana não é voltar à original, é voltar a uma nova forma e melhor. A resiliência humana É dinâmico. Continuamente. Uhum. O tempo todo. Algo muda e tudo muda. Muda o ambiente, mudam as mentalidades, muda o paradigma. Então, eu já não vou voltar a que era uns meses atrás. Não dá, porque já mudou, já houve uma quantidade de coisas que surgiram a nível de filosofia, de mentalidades, que vai muito rápido, embora o nosso corpo vá lento. Porque o corpo vai muito mais lento que a mente e que tudo que está acontecendo. Ele vai precisar tempo para biologicamente negociar energeticamente, espiritualmente, que sentido tem tudo isto agora, neste novo estado, e que sentido, que movimento vai dar à sua finitude, porque a gente está claro que mais cedo ou mais tarde o nosso destino final é a morte. O que a gente vai fazer com o tempo que tem? O que a gente vai fazer com o tempo que tem? Sabe o que a gente vai que fazer? Qualidades? A gente vai navegar no rio. A gente vai navegar no rio, porque você trouxe essa imagem do rio que é tão bonita. Aliás, você trouxe várias imagens muito bonitas. Essa do rio eu gosto muito, porque eu escutei um poema japonês outro dia, que eu me lembro só uma frasezinha dele, de cabeça agora, que diz o seguinte, aquelas expressões japonesas bem reduzidas. Ele diz assim, a ponte é o rio. A ponte é o rio. O que isso significa? Isso significa que a ponte está sempre em movimento, ela não é estática, ela não une os pontos de uma maneira estática, ela sempre está em movimento. Nós estamos dinamicamente sempre nos transformando, inclusive, as transformações. As formas mudam o tempo inteiro. E isso só acontece quando a gente tem interdependências, quando a gente tem essas regulações, tanto com outras, com outras pessoas, as mais diversas possíveis, as mais diferentes possíveis, fora daquilo que é o igual mesmo, tudo aquilo que sai daquele narcisismo engessado que vive o ser humano. Essa é a única possibilidade de transformação que mostra que, de fato, somos interdependentes e não somos dependentes. Somos interdependentes, é muito diferente, não é? Ser dependente é quando você se relaciona só com seus iguais. Ali tem aquela dependência. Tá? A interdependência significa um movimento, estar junto no mundo, prestando atenção a essas questões todas que você levantou. E essa interdependência, ela produz, né, produz um hormônio fundamental para o ser humano, que é a oxitocina que você falou, que é o hormônio que cria afeto, que cria amor, que cria respeito, que cria presença, sabe?
tudo isso, essa interdependência, nos leva a um crescimento fundamental, que é o nosso crescimento bioespiritual, não é? Sim, sim, sim. É maravilhoso isso, até porque essa interdependência não é só entre os seres humanos, é entre tudo aquilo que tem a ver conosco, tudo aquilo que nos rodeia, a natureza, a biologia, tudo. E sem dúvida é por isso que a gente precisa juntar todos estes conceitos que são maravilhosos, é que a resiliência comunitária, você começou a falar da resiliência a nível biológico, depois foi se expandido, a resiliência comunitária é esta possibilidade que agora surge com mais força, que se fala de que todos precisamos juntar como países, agora com os meios de internet, podemos ter muito mais contato no corporal, embora o corpo também mexe muito e também libera oxitocina e o outro também sente, porque há muitas coisas acontecendo também a nível quântico, mas estamos muito mais em rede todos e nos damos conta como precisamos, mesmo que seja através dos canais possíveis de contato, que são canais viáveis também, essa interdependência que na realidade é a resiliência comunitária, que como comunidade, como seres, precisamos respeitar, ir para valores muito mais altos, e como agora o que nos ameaça supostamente não é uma guerra nuclear, é algo que nos toca a todos por igual, que não tem a ver com idades, com isto, com aquilo e o outro, nos leva a contactos com algo que é muito mais importante, que é a vida, a qualidade de vida, a repensar como é que a gente está fazendo o contacto e como pode melhorar o contacto com alguém que me pode talvez ensinar algo, que me leva a um conceito que esta manhã estive trabalhando muito com um grupo que nós temos aqui de professores muito interessante, que é a reciprocidade. O conceito da reciprocidade nesta vinculação, nesta interdependência que tu falas, neste vínculo necessário, não com só as pessoas que tenho à volta, sino com as pessoas que eu sinto, que conheço, não conheço de outro lugar, e lhes desejar o melhor. Portanto, seja quem for, seja a raça que for, seja o que for, e a reciprocidade, que é para além do dar e receber, a reciprocidade espiritual, biológica, bioespiritual, ela é imediata, porque na ideia de dar e receber, eu dou porque preciso receber, eu recebo e então estou dando, é numa coisa de tempo, supostamente, em que eu espero algo, quando em realidade, espiritualmente, isso não acontece. Eu dou não para que outro me dê, eu dou, ponto, e algo eu já sei que me está dando, porque isso já mobiliza em mim a satisfação de estar colocando no mundo algo que eu estou dando, e eu sei que de outra forma aquilo vai me chegar. Portanto, a reciprocidade saudável, mais evoluída, que me coloca num tempo, para além do tempo, muito mais em harmonia e com menos ambiguidades, é que a direção em que eu me movo para o meu próximo, conhecido ou desconhecido, porque eu faço algo, não estou esperando que me venha imediatamente desde esse mesmo canal algo em retorno. Eu simplesmente, por fazer, eu já me estou sentindo nutrido, e no tempo, agora, depois, por essa via, por outra, algo há de chegar, algo que não é fácil de fazer, mas neste tempo tem havido muitos mais atos de esse tipo de reciprocidade ou de vontade, mesmo que tenha sido ainda pouco, se precisamos ver mais, de tentativa de ajuda. Eu não sei se acontece ali, mas aqui, por exemplo, em Espanha, em Portugal, as pessoas habitualmente na rua não se cumprimentam porque são estranhos, porque as pessoas desconfiam de todos, porque vamos na rua. Agora as pessoas, porque vão de máscara, porque sabemos que todos estamos passando pelo mesmo, se olham nos olhos e se dizem olá, se dizem bom dia, boa tarde, coisa que nunca tinha acontecido. As pessoas procuram contacto ocular porque estão fechados na sua casa, precisam outro corpo, mesmo que seja na distância, e procuram um olhar humano que lhe devolva: eu estou aqui, eu também estou aqui contigo. Eu não sei o que está passando na tua vida, mas eu sei que também está acontecendo muita coisa. E sem palavras, eu já sei o que outra pessoa me quis dizer pela qualidade do olhar, do cruzar-me na rua com elas. A mim isso me toca profundamente. Isso aconteceu bastante aí na Europa. Eu acho que em Portugal e na Espanha e na Itália aconteceu bastante essa comunicação das pessoas de uma casa para outra, não é? Procurando, estou aqui, estamos juntos e tal. Isso me lembra uma coisa também importante para nós, Maria, que é essa questão da inclusão e da exclusão. Eu acho que o mundo, digamos, anterior a isso tudo, era um mundo que excluía, sabe? Quer dizer, você vivia em guetos e os outros estão excluídos do seu gueto. Não é um mundo que inclui, né? Era um mundo que excluía. A tendência do mundo era excluir, formar guetos, formar zonas militares em que só coexistem os iguais,
os do mesmo pensamento. O resto está excluído. O diferente está excluído. A diversidade está excluída. As raças diferentes estão excluídas, né? E eu acho que nesse momento aqui, em que estamos descobrindo isso que você chamou muito bonito de resiliência comunitária, não é? Onde a gente acaba sabendo que é nessa resiliência comunitária, é nessa interdependência, é nessa inclusão do outro, não é? Que a gente vai encontrar uma forma de viver que é melhor. E essa forma de viver melhor não é um conceito, é uma coisa que você sente no seu corpo, é uma coisa que você sente na sua mente, é uma coisa que te integra. A coisa que te integra te faz bem. Você está bem, está melhor, não é? Você está presente. As suas angústias têm lugar para existir. Tem lugar onde você pode colocar as suas angústias, as suas tristezas, as suas raivas, o seu amor, o seu afeto, a sua sabe, tem lugar onde você pode existir. Porque na exclusão você perde a possibilidade de existir. E a exclusão estava levando a uma, você sabe, eu acho que na Europa aí também, aqui no Brasil também, a uma série de suicídios, pessoas que estão eliminando as vidas com maior rapidez, inclusive durante o confinamento, ficou mais evidente ainda. Por quê? Porque estão excluídas desse mundo. Então, se eu não tenho lugar nesse mundo, vou procurar outro mundo. Como se existisse outro mundo. Sim, né? sim. Vem saber que o único mundo que nós temos é esse aqui mesmo. Esse é o único mundo que temos. E é nesse mundo que temos que aprender a criar uma resiliência comunitária, sabe? Não só como sobrevivência, mas como modo de viver, como possibilidade de viver, né? Incluídos entre as pessoas e entre a natureza que nos cerca. Tens toda a razão. É uma possibilidade, eu quero acreditar que isso vai acontecer, essa possibilidade de não ser excluídos, pelo menos é essa possibilidade, e também caminhar para uma coisa que o William Reich já falava disso, o Reich, e depois agora todos os que falam da filosofia, e recuperando mesmo os filósofos, que na realidade não há coisas boas e más, embora a gente está o tempo todo criticando, e porque critica e polariza também cria exclusão e também cria formas que achamos que são bonitinhas, mas ao final de contas vivemos todos prisioneiros de algo, da hipoteca, de uma crença, de uma ideia. O Kafka, que era um filósofo tcheco muito interessante, com muitas questões kafkianas, dizia que o ser humano é o único animal que vive procurando sua própria jaula, ou seja, todos os animais, os feixes estão desejando sair e nós precisamos procurar, bonitinha, dourada, ai que linda minha jaula, estou aqui com os brancos, estou aqui com os que compram hipoteca, estou aqui com os que estudam, tão bonita que é minha jaula, estou ali enjaulado, não é? Agora que fomos enjaulados, a gente deu outro tipo de valor à liberdade, ou pelo menos estamos repensando nisso. Muito bom, isso mesmo. E eu olhando para estas coisas todas e repensando estas coisas que da energia, se positiva, se negativa, que eu já falava que não era bem isso, que era muito, muito interessante. O que se fala o que eu considero espiritualidade séria, ou de alguma forma as linhas que eu tento seguir na medida que me é possível e na minha imperfeição, é que na realidade um desafio muito grande e muito mais agora, já que estamos nesta possibilidade talvez de entender um pouco mais ou de colocar-nos em contato com a melhor versão de nós próprios, ou pelo menos tentar, na realidade tudo é uma experiência. Se em vez de a gente ficar crítico, ficasse curioso, a gente abriria a janela da percepção, a tal janela também de tolerância, o container do nosso sistema interno seria maior, em vez de ficar crítico e ficar curioso de que o que me acontece o que me acontece é o que me tem que acontecer. E me acontece para eu poder ter uma experiência vital, porque é o que está neste momento na natureza. Há um filósofo que é Epícteto, que tem livros fantásticos da época dos gregos, era muito conhecido, e ele dizia que é muito importante respeitar a natureza das coisas. Então, ele punha um exemplo muito curioso. Ela, na época dos gregos, e que tinham os banhos deles, e então dizia, se tu vas a um banho, para tomar um banho desses comunitários, e tu vas pensando que vas a estar tranquilo, calmo, e vas com essa ideia preconcebida, vai correr muito mal, porque nesses banhos pode ver que alguém te roube, que salpique a água, que alguém te roube a toalha, que a água não esteja tão quente, ou que esteja muito fria. Tens que contar com a natureza das coisas, se te frustrarás muito menos.
Não irás com uma ideia preconcebida de que a expectativa é o que tem que ser. As coisas não são o que tem que ser. Eu posso ir com uma intenção, mas tenho que contar com uma ampliação da consciência muito maior para acolher a natureza das coisas como elas são. Podem acontecer mil coisas. Aí então o meu nível de frustração e de senso de segurança não é tão posto em causa. Eu me sinto muito mais preparado para puxar dos meus recursos e ressoar mais com a natureza. Portanto, abrindo um pouco a percepção do que é a natureza, do que são as coisas, do que o ser humano, me faz ficar mais tolerante e mais compassivo, mais empático também com tudo isto que está acontecendo, respeitar o medo dos outros, respeitar a vontade de suicídio dos outros, respeitar tanta coisa louca que está acontecendo, louca, maravilhosa, fascinante, mas não na polarização de crítica de que é bom e mau. É a experiência humana. Isto é um laboratório puro que não depende de nossa vontade. Isto nós não sabemos de que a vontade depende, porque não acho que tenha a ver com a vontade. Tem a ver com a gente conectar-se com uma versão possível de navegar nesse rio e perceber e ampliar os sentidos e curtir a viagem, seja o que for que a viagem for. Seja o que for que a viagem for. Exatamente. E saber o que fazer durante a viagem. Saber como lidar com a viagem. Com os imprevistos, com os acidentes, com o conhecido, com o desconhecido, com a incerteza, com não saber o futuro, com não saber até onde esse rio vai e por onde esse rio irá passar também. Esse desconhecido todo que a gente precisa aprender a lidar com ele, não é? Maria, me diz uma coisa. Se você sentisse que um paciente seu precisa desenvolver um pouco a bioespiritualidade, dá um exemplo do que você faria. É possível isso? Sim, é possível. Quando o cliente vem, ou o paciente vem e vem com essa vontade, o aprender para já estar em contato com sensações, com respirar. Respirar é muito importante, respirar consciente para sentir um pouco esse espaço e perceber como a mente é agitada. Os três grandes inconvenientes para a gente ir para dentro, já nem sequer digo meditar, porque há quem confunde meditar com imaginar, não é? Se imagina uma coisa e pensa que está meditando, é outra coisa diferente, não é? Mas meditar é significar maximizar o contacto com o dentro e minimizar o contacto com o exterior, que não é nada fácil. Portanto, ir para dentro e a possibilidade de ir para dentro não é tão fácil assim, porque eu preciso maximizar o contacto. É difícil. E então, é ir para dentro, quando o cliente diz o que quer, o que manifesta que está numa coisa existencial e se pode ir, através da respiração, da pausa, poucos minutos de contato com algo que tinha dentro, colocar a mão no lugar que esteja sentindo, respirar e deixar pausa. Quando venha esses pensamentos, os três grandes inibidores, que é o ego activity, a cabeça fica a pensar mil coisas que tem, não para. O corpo que fica como comichão e não sabe parar o sistema, não sabe entrar no parasimpático. O sono. A quem fecha os olhos está tão cansado que assim que fecha os olhos e simplesmente vai para dentro, entra em um estado totalmente distinto que é o dorsal e então entra no colapso. Porque ir para dentro não é fácil. Então há que explicar à pessoa que precisa um tempo para entrar um registro que não é habitual, porque quando a gente muda, fecha os olhos e faz uma proposta, as ondas cerebrais imediatamente começam a mudar. Então começa a haver um processo biológico que precisa ser respeitado. Tremores, medos, muita agitação, e explicar isso tudo à pessoa. Quando se explica isto à pessoa, eu começo com exercícios muito simples, de sentir o corpo, de sentir as pernas, até que seja possível a pessoa deixar que venham pensamentos espontâneos e fazer poucas coisas guiadas até que se possa fazer algo, porque há essa confusão entre a imaginação e ver coisas, que também é interessante, são exercícios de visualização, da psicossíntese, que são interessantíssimos mesmo, mas para a pessoa que tem dificuldade de ir para dentro, é preciso lhe ajudar a parar, nem que seja durante 10 segundos, de ter um pensamento e observá-lo, e observar o seu corpo como grande aliado. O mindfulness, que se fala muito, que é de alguma forma a versão moderna do Vipassana budista, não é? De dar-te conta do que te está acontecendo sem criticar, que é a base de tudo, não é? É a possibilidade de, sem saber se está fazendo bem ou mal, estar nessa possibilidade de contato maximizando essas sensações físicas, biológicas, de pensamento, e observá-las para me dar conta do que me acontece quando fico em silêncio.
Uma das lições mais interessantes que te dão os lamas quando vas a um ashram na Índia, e lhes perguntas, mestre, como é que a gente medita? E ele te fala, como cada um pode. Então, mas quanto tempo? O que cada um pode. É mesmo, as primeiras lições que te dizem é o que cada um pode, como cada um pode, e logo se vê, não é? E se vê aos europeus, ou aqueles que não meditam nada, que os põem sempre detrás, que as primeiras horas estão sempre caindo a cabeça, caem porque não se sustêm, e vês os outros que estão à frente, horas e horas com um calor infernal de 40 graus, que estão lá, há anos que praticam, há anos que praticam. Portanto, chegar ao contacto terá o tempo de cada um, mas para já, só o facto de parar, fechar os olhos, manter o contato em que me está olhando o meu terapeuta e que estou com os olhos fechados e confio que estou num lugar seguro para que meu sistema ventral, para meu sistema simpático não fique sentindo-se observado, negociar tudo isso, criar um espaço seguro, criar um setting seguro em que a pessoa lhe explique que vamos fazer algo que não é habitual e o corpo e a mente não está habituado a fazer essa pausa e que juntos vamos a navegar em algo que vai deixar o estado, o peso do corpo, sensações físicas, ir relatando elas. Eu habitualmente começo assim com as pessoas e depois se estabelecem processos fantásticos. O ouvido amplia, por exemplo, dizer à pessoa, agora ouve pelo menos 10 sons que estejam acontecendo na sala. E a pessoa fica encantada, porque de repente se apercebe que se nós nos damos conta do que nos entra pelos sentidos, nós conseguimos ouvir em uma sala 50 sons diferentes. Porque eu me permito tirar a interferência da minha cabeça, do barulho que tem os meus pensamentos que têm som, porque os meus pensamentos têm som, e começo a trabalhar o ouvido, que é muito importante, até mesmo o meu cheiro fica diferente, e começo a entrar nesse estado. Então, trabalhar com os sentidos e trabalhar com o estado e o setting seguro é o princípio para a gente encontrar um ponto, para depois caminhar um pouco para esse contato interno e abrir esse lado transpessoal, os chakras, o canal interno, e precisa de tempo porque a gente está desabituado. E uma coisa que eu acho muito linda, e obrigada pela pergunta, é que na realidade aprender a meditar e aprender a contactar com esse mundo não tem nada de novo. A gente faz quando está no útero materno. O bebê está 80% do tempo em REM. Está em esse rapid eye movement, como se estivesse sonhando em outro estado, e conforme a gente vai aprendendo e estimula o cérebro esquerdo, vai perdendo essa capacidade, mas fica adormecida. O cérebro direito, que é o que tem a capacidade de fazer isso, precisa ser relembrado de que ele pode voltar a esse estado de contemplação que o bebê tem quando mama e fica extasiado olhando para sua mãe, ou fica olhando para uma mosca e fica babado, e a mãe, então filho, onde é que tu anda? Porque ele está em estado de transe. A gente sabe estar em estado. Vou te dar dois exemplos interessantes que aconteceram comigo. Uma, eu tinha, anos atrás, eu ficava muito nervoso, por exemplo, se eu fosse fazer uma ressonância, que você tem que entrar naquele tubo, sabe uma ressonância magnética? Você tem que entrar naquele tubo e tal. E era, para mim, eu ia, mas era muito difícil, era muito tenso, e dava muito medo, né? Com o tempo que eu fui praticando yoga, aprendi a melhorar minha respiração, a controlar mais minha respiração, acalmar mais minha relação, deixar a minha relação com o mundo mais ventral, menos dorsal, sabe? Mais no ventre, menos no dorso, menos antiga nesse sentido de fuga, menos simpático no sentido de adrenalina. Fui me acalmando no meu ventre. Hoje eu entro num tubo de ressonância magnética e durmo. Durmo no sentido de estar, sabe, eu estou acordado, mas eu estou num estado alfa tão prazeroso que tudo aquilo que está acontecendo à minha volta não me interessa mais. Isso. Então, isso me lembra muito o que você falou da questão do tempo de cada um. Você fala no tempo de cada um, ou que os orientais na Índia disseram, né, sobre você tem que encontrar seu tempo, você tem que encontrar seu tempo. Cada um tem seu tempo. É isso mesmo. Não é isso mesmo? Nós temos cada um de encontrar o nosso próprio tempo. O nosso tempo não é esse do relógio, não é cronológico, é o tempo de cada um, porque quando você encontra o seu tempo, aí não há mais tempo. Aí não há mais. Aí você está em fluxo. Você está em fluxo na sua vida.
Um outro exemplo que eu tive muito interessante foi quando das primeiras vezes que eu fui para o Japão, que eu já vou há muitos anos para o Japão a trabalho, mas das primeiras vezes que eu fui para o Japão, eu fui trabalhar num vilarejo muito. É um vilarejo muito especial, porque reúne muitos templos budistas e shintoístas do Japão no mesmo espaço. Um lugar muito antigo, tem 2.000 anos de idade e tal. Me hospedei num desses templos, onde lá tinha o responsável. Esse monge me recebeu e me foi mostrar o templo, né? E aí estávamos aí andando pelo templo, quando, de repente, dentro do templo tem um jardim japonês, né? Um jardim dentro do templo. E ali paramos. E ali paramos e paramos. E eu perdi a noção do tempo que fiquei ali, ao lado dele, contemplando esse jardim. Isso. Aí, no final, eu perguntei para ele: escuta, mas como é que chama esse jardim? Ele me falou: esse é o Jardim do Silêncio. Ou seja, você entrou dentro do sistema, você é parte do sistema. Você é parte do sistema. O sistema te inclui com o melhor que ele tem para te dar. E o melhor que tinha para acontecer naquele momento era o silêncio e era aquela integração naquele lugar absolutamente novo para mim. Então, essa questão da relação de encontrar o tempo de cada um é uma coisa que também depende do sistema que você habita, do lugar que você está, daquilo que o sistema te dá. E mais uma coisa que eu acho que é importante também é, depois que esses seus pacientes que passam por esse processo que você falou, depois que eles descobrem isso dentro deles, nada mais pode tirar isso deles. De modo que eles terão esse tempo em qualquer lugar que eles estejam. Isso. Isso. É algo que fica inscrito. Primeiro se estranha e depois se entranha, é o que a gente fala. Primeiro se estranha e depois se entranha. E sem dúvida isso que falaste é muito interessante, porque o sistema de facto não se inclui se a gente se inclui e respeita, senão a gente se exclui e fica frustrado. Mas quando a gente permite que esse campo informacional de quantidade de coisas que está acontecendo nos toque e a gente respeita e flui e tem essa corregulação, a gente recebe a informação que precisa do lugar onde está, como por exemplo o lugar do silêncio, que te deu aquilo que tu recebeste e houve essa troca. E em outros lugares não é preciso que esteja escrito para que é. Se estou em sintonia a esse fluxo e a esse campo informacional que me chega por outros canais, que não é só o ouvido, que não é só o olhar, é através até da pele, do terceiro ouvido, da terceira pele, do terceiro sentido, da glândula pineal, que é incrível o que ela é capaz de fazer através da luz do sol. Portanto, o campo informacional e a informação e o conhecimento está disponível para todos. E isso do tempo é realmente muito interessante, porque quando eu deixo de achar que meu tempo é mau ou bom, porque me comparo com periquito, com fulanito, com outra pessoa, quando eu me harmonizo com o meu tempo e respeito o meu biorritmo, o tempo já não é bom nem mau, é o que é. Novamente volta à natureza e é o que é. Já não me importa e já se abrem outros canais, porque a questão de o certo e errado, de sou lento, sou rápido, é porque eu me comparo. Ao me comparar, fora, eu me desconecto do dentro. Se eu vou para fora, supostamente o que deveria de ser, eu tenho a expectativa de ser como, eu deixo de ser como é. E então isso também me desconecta deste mundo transpessoal mais puro, mais saudável, porque eu deixo de ser eu para ser uma coisa possível parecida com algo de fora.
E então aí o campo informacional tem interferência, então nesse lugar do silêncio, o jardim, eu não teria aproveitado talvez o jardim, ou a pessoa não teria aproveitado o jardim, teria entrado em uma frustração, mas que raio é isto, todo mundo calado, este homem não fala para mim. Eu me lembro uma vez um retiro que eu fiz no Alentejo, numa zona em Portugal, muito calma, 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 que não há nada, uma casinha, o resto não há nada à volta. E então foi um retiro que por acaso fiz com algumas pessoas que conhecia muito bem, e outras que me pediram muito, três pessoas, mas não tinha visto, aceitei, digo, vamos ver como corre. E então elas diziam, vimos aqui a procurar o silêncio do campo e a natureza, e o campo é tudo menos silencioso. O campo tem barulho de bicho, o barulho do vento, as telhas que se mexem, as coisas que acontecem à noite, portanto, o campo tem um som muito próprio, que é o som da vida, porque lá a vida se expressa, então tem culebra, tem cobra, tem, tem animalzinho, menos que no Brasil, que somos muito menos interessantes a nível de fauna, mas pronto, tem uma quantidade de coisas que se arrastram, mexem, piam, pássaros por todo lado, e uma delas fica frustradíssima. Eu tinha vindo aqui para fazer um retiro de silêncio e a última coisa que tenho é o silêncio. Em vez de estar aproveitando, estava em frustração. Demorou 3 dias até ela, finalmente, ainda bem, render-se a de que aquilo não tinha nada a ver com o silêncio. Tinha a ver com esta harmonia, com o que é, como é, e só assim que ela relaxou, entrou em outro contato e se deu conta de quanto ela é resistente a tudo aquilo que não controlava. E já entrou em outra coisa totalmente distinta. Mas foi muito difícil. E isso que nós fazemos o tempo todo. Quando não é como eu idealizo, não serve. Então eu critico. Não é igual aquilo que eu quero, aí vem todas as desigualdades que tu falaste, não é igual aquilo que me dá jeito, que eu acho bonito, que eu aprendi, o que tenho na minha crença, então eu excluo, maltrato, ou não quero ver, não é? O que é triste. Mas você trouxe um aspecto extremamente importante, que é que muitas vezes, quando você vem num estado de vida, de aceleração, que te coloca muito longe do seu tempo, você precisa de um tempo para retomar o seu tempo. Então, essa moça precisou desses 3 dias para poder se autorregular dentro daquele espaço que era oferecido para ela, não é? Maria, nós estamos há 1 hora conversando, estamos chegando na hora, mas eu gostaria que você repetisse uma coisa que você falou um pouco rápido demais, eu gostaria que você repetisse. Quando você falou de 4 grupos, e que o quarto grupo era o grupo que estava se transformando. Vamos só recordar aí qual é o primeiro, o segundo e o terceiro. Ok. Que você lembra disso, não? Sim, claro que me lembro. O primeiro é o grupo que está com muito medo de tudo, papa as notícias todas e está fazendo tudo by the book, com muito medo do contágio, não está visitando familiares, uma forma mesmo Consumido super, pelo super medo. exigente. Que é o grupo maior. Uhum. O grupo segundo é aquele que está cumprindo as regras, sem exagero, mas que também está tentando recuperar a sua vida, vai trabalhando, vai mantendo algum contacto, não está quebrando as regras por aí além, portanto está tendo os cuidados necessários, mas coloca em dúvida para que isto lhe servirá, ainda está em processo de ver que isto vai um pouco, talvez querendo voltar ao que era, mas um pouco mais leve e não tão obsessivo. É um grupo menor. Depois está o terceiro grupo, que é o grupo que está achando que tudo isto é horroroso, horrível, que é uma conspiração política, que a China quer dominar o mundo, que o vírus foi colocado por não sei quem, algumas será mais perto, outras será mais longe, mas pronto. Teorias umas mais ou menos coerentes, outras menos coerentes, de que nos vai colocar um chip com o 5G, que isto tudo é horrível, que vão destruir a juventude, que vão meter os velhinhos todos para uma raça superior. Há de tudo, eu tenho ouvido de tudo. E depois há um outro grupo que quase nem se vê, há outro grupo que quase nem se vê, mas que acho que pode fazer a diferença, que provavelmente entramos os esquisitoides ou estranholoides como tu e eu e os que nos estão ouvindo, que acho que estão curiosos para ver o que isto tem para além do acontecimento e se estão questionando bastante para dentro o que podem fazer também. Eu acho que neste momento é questionarmos também o que isto tem a ver com a nossa vida e o que tem a ver com o que nós podemos fazer para a vida, porque isto nos toca a todos, terapeutas e pessoas que são terapeutizadas, portanto nós também estamos em transformação possível, mas a possibilidade de ver qual é o nosso contributo. Eu me pergunto muito, e esta conversa também acho que serve para isso, qual pode ser o nosso contributo, já que somos cuidadores, para poder realmente fazer a diferença, poder colocar o nosso grãozinho de areia para
para realmente colocar um pouco mais conhecimento, sabedoria, coração, calma, ventral, talvez dar uma Mais palavra também ventral. mais ventral, mais, não digo evoluída porque até fica mal imaginar que nós somos muito evoluídos e outros não são, não é nada disso, há coisas em que eu sou, coisas que não são nada, coisas que ainda tem tanta coisa Mais para atual. cuidar. Eu gosto, eu gosto de dizer Como? mais atual do que evoluída. Mais atual. Mais Atual. atual, isso. Mais atual. Hum. Mais atual e poder doar isso para além do narcisismo, doar mesmo com vontade genuína, generosa, de saber que doar isso e fazer isso com estranhos, com colegas, com clientes, é o nosso contributo. E não ficar numa coisa passiva de ver se isto passa e tenho muitos clientes e dou muitas aulas. Isso é só uma parte do filme. Se a gente escolheu esta profissão é porque a gente está ao serviço. É o que eu sinto. A gente está ao serviço do ser humano, sendo ser humano dentro das nossas loucuras também. Portanto, eu espero que dentro desse grupo, mesmo que seja pequeno, é uma minoria, mas mesmo assim as minorias com sentido vão, sem ser muito puxadas de fora porque somos estranhos, os terapeutas somos estranhos, né? Fazemos coisas estranhas, que podamos fazer esse movimento pouco a pouco entre nós. Isso mesmo. Maria del Mar Cervantes, isso que foi fantástico. Rubens, muito obrigada pelo convite. Um prazer navegar e conversar sobre estas coisas tão importantes. Espero que tenha sido também útil para aqueles que nos ouviram. Estou aqui de coração, espero que voltemos a fazer isto e quem sabe da próxima vez tu vês para este lado, como quem diz, deste lado, e podemos seguir conversando. Muito obrigada, um beijo para todos, bom descanso e boa continuação desta Obrigado. transformação. Obrigado a todo mundo, obrigado a presença de todo mundo. Só tem mensagens aqui. Tchau, Muito Maria. obrigada. Muito Um obrigada. beijo. Beijos a Obrigado. todos. Obrigada, Rubens. Obrigada. Até. Até a Tchau, próxima. tchau. Tchau. Até a próxima.